frente do Botafogo. E ó, hoje tem o quê, PVC? Tem Liga dos Campeões, tem Real Madrid, Manchester City, jogo que vale vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, no primeiro jogo lá na Inglaterra, o Real venceu por 3-2. Mas o que tá pegando, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, Thiago Arantes vai estar com a gente, porque o que tá pegando é uma situação envolvendo o Endrick. O Endrick não vem tendo tantas oportunidades com o Ancelotti, e aí a imprensa espanhola já fez uma publicação, já deu uma notícia de que o Endrick gostaria de ir embora do Real Madrid ao fim da temporada, que ele gostaria de jogar mais, em que inclusive ele se vê como invisível aos olhos do Ancelotti. Mas André Hernan com a gente, sempre em cima do lance, sempre na apuração. Tem uma apuração diferente disso, não é bem essa história, né, Hernan? O que o Endrick está pensando neste momento sobre o desenrolar da carreira dele? É aquela velha história, né? Saiu na imprensa espanhola e a imprensa espanhola muitas vezes tem ali um viés, né? E eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Endrick e essa pessoa estava me explicando, né? Que o jornal que publicou a matéria dizendo que o Endrick queria ir embora, que ele era invisível aos olhos do Ancelotti, aquela coisa toda, é um jornal que traz muito mais informações do Barcelona do que do Real Madrid. Então, existe ali a rivalidade, então existe um viés e tudo mais. Enfim, é uma situação que, para eles, para quem trabalha com o Endrick, aquilo ali é completamente sem nexo e fora de contexto. E aí eu perguntei, mas qual é a situação do Endrick hoje? Qual é a real situação? E aí a informação que chegou, que eu apurei, é que assim, o Endrick, obviamente, esperava ter mais minutos em campo. O Endrick quer ter mais minutos em campo. E não no sentido de que ele cobra mais minutos, porque ele sabe que ele chegou como uma grande contratação, uma grande promessa, mas ele é um jogador que briga com grandes estrelas mundiais hoje, né, por vaga no time titular. Quer ser titular o Endrick? Claro que quer. Quer ter mais tempo em campo? Claro que quer. Está insatisfeito? Quer. Lógico que está insatisfeito. Qual é o jogador que fica satisfeito no banco? Não serve para time nenhum do mundo um jogador sorrindo no banco de reservas, estou feliz aqui no banco. E não é o caso do Endrick, que é um moleque de muita personalidade, apesar de muito jovem. E isso não quer dizer que o Endrick quer ir embora do Real Madrid porque quer jogar em qualquer clube, porque quer ter vitrine para jogar na seleção brasileira. O Endrick sabe que é um processo de maturação, é um processo de adaptação dentro do Real Madrid, que é um gigante do futebol mundial, e que ele espera a virada de temporada para ser, quem sabe, uma temporada nova, de já ter se adaptado, já ter respirado os ares do Real Madrid, de entender o bastidor do clube, de entender a comissão técnica, os companheiros, e aí poder brigar por titularidade ou por mais minutos em campo num outro estágio, num estágio um pouco mais experiente dentro do universo Real Madrid. Então essa é a visão do Endrick hoje dentro do Real. Não que ele quer ir embora, quer pular fora, puxar o carro e sair jogando. De qualquer jeito, em qualquer clube. Então, assim, obviamente também existe muito esse noticiário de que será que o Ancelotti fica o ano que vem? É Xabi Alonso que vem? Então, até uma mudança, uma possível mudança de comissão técnica pode ser também benéfica para o Endrick. É um outro pensamento, é um outro treinador. Se isso acontecer, eu que estou falando aqui pelo noticiário e a movimentação que pode acontecer no Real Madrid, né? Até saída de jogadores. Então, assim, nada faz com que o Endrick pense em sair hoje do Real Madrid. Mas, de fato, ele gostaria e ele quer ter mais minutos em campo. Até porque ele vem jogando de fato pouco, fica no banco e quando entra por poucos minutos. Ele tem uma média aí de 18 minutos jogados por partida. Nessa temporada, em 22 jogos, ele tem 5 gols e 1 assistência. Alicia, agora o que seria melhor, a gente pensando, né? O que poderia ser melhor para a carreira do Endrick? Ele é muito jovem. Eu até travei esse debate na redação hoje. Eu acho, na minha cabeça, eu falei, gente, mas por que ele vai sair do Real Madrid? Ele é jovem, deixa ele numa fila, é um processo natural. Ele
começar no banco, ele tem 18 anos só, ele está chegando num time que tem muitas estrelas. Mas tem gente que pensa diferente. Inclusive, um dos meus chefes que eu estava discutindo, ele falou, não, mas ele pode ir para outro time para ele amadurecer e aí ele não perdeu espaço na seleção, pensando na Copa de 2026, porque realmente ele perdeu um pouco de espaço na seleção. Como que você vê esses dois lados, assim, essas duas possibilidades neste momento de carreira do Endrick? Luísa, eu concordo com você. Ele está hoje no melhor clube do mundo, ele é muito jovem, não tem motivo para ele sair. É natural que ele ainda não tenha espaço, né? Vale a gente lembrar que o Vini Júnior, quando chegou, foi para o Real Madrid B. Hoje ele é o melhor jogador do mundo. Claro que eles chegaram lá em momentos diferentes da carreira, embora... O Casemiro também foi para o Real Madrid B, né, chegou... Alicia? Depois para o Porto. Oi? O Casemiro também foi para o Real Madrid B e, como o PVC lembra, também para o Porto, e foi onde ele se desenvolveu e acabou voltando. Então, isso acontece também. Isso acontece, né? E os jogadores que chegaram muito cedo e viraram na Europa, se a gente pensar no Ronaldo Fenômeno, por exemplo, estavam na Holanda, não estava no Real Madrid, não estava no melhor time do mundo. É muito difícil o cara chegar num time desse nível e já ocupar uma titularidade. Então, é natural, é que a gente tem pressa, e como eu ia dizendo em relação ao momento de carreira, o Vini chega tendo jogado meia temporada no profissional do Flamengo. O Endrick chega protagonista de um título brasileiro. Então, havia uma expectativa maior em relação ao Endrick de prontidão. Ele é um cara que está pronto. Mas ele está pronto para jogar em muitos times do mundo, mas não no melhor time do mundo ainda. Então, sair de lá e ir para um time, qualquer time que ele for, é pior do que o Real Madrid hoje. Então, não faria sentido para mim essa mudança, porque a gente precisa ter paciência, que é uma coisa com a qual a gente trabalha raramente no futebol. A gente está falando aqui hoje, tem a notícia trazida aqui no blog do Danilo Lavieri, de que uma joia da base do Palmeiras, o Arthur Vicente, assinou o seu primeiro contrato com a Nike aos 9 anos de idade, batendo o recorde que era do Estevão, que assinou com 10. Então, a gente começa a prestar atenção nesses garotos muito, muito cedo. E aí o cara chega no Real Madrid com 18 anos e você quer que ele seja titular. É precipitado. Até porque o Endrick pode não estar rendendo tanto quanto algumas pessoas gostariam ou esperavam dele, mas ele entrou, ele fez gol em estreia de Champions, né? Ele tem contribuído com a equipe, ele não está completamente escanteado nem relacionado para as partidas. Então, acho que assim, muita calma é necessária. Fico feliz com a apuração do Hernan, que mostra essa direção de ele deve ficar no Real, porque por mais que ele encontrasse espaço em outro lugar, ele já está dentro desse elenco, que é o melhor elenco do mundo, né? Com uma mudança de comissão técnica, ele pode encontrar mais espaço, e ele está tendo oportunidades, disputando espaço com alguns dos melhores jogadores do planeta. Então, é natural que isso demore um pouco mais, e a gente precisa ter paciência. E aí, PVC? Pelo que eu converso com as pessoas que trabalham com o Endrick, ele tem uma cabeça muito parecida com a do Vinícius Júnior. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir de fazer o trabalho dele ali. E, cara, assim, se você pegar a média de gols dele nessa primeira temporada, nesses primeiros 6 meses, mais do que 6 meses, 8 meses, que ele fez gol era a estreia do Mbappé, era o primeiro gol do Mbappé no Bernabéu, quem fez gol foi ele, contra o Valladolid. Primeiro jogo de Champions League, ele fez gol. Ele tem gol decisivo em Copa do Rei. Não tem nenhum motivo para o Real Madrid pensar em liberar o Endrick, nem para o Endrick sair do Real Madrid. A questão é que antigamente, no passado do futebol brasileiro, um jogador de 19 anos, por exemplo, o Zico. O que o Zico fazia aos 19 anos? Em 72. Ele olhava o Doval jogar. O Zico estreou em 71 aos 17, mas aos 19 ele não era titular do Flamengo. Acontece que, como o Brasil é o país que exporta, a gente se acostuma que um jogador de 17 anos, ele tem que ter a maturidade dos 25. É uma expectativa muito surreal, muito além, não é não? Então, gente, tem 18 anos. E no Real Madrid, quem está jogando é o Vinícius, que está com 24, é o Rodrigo, que está com 24, é o Bellingham, que está com 23, ainda o Modric, que entra de vez em quando. Você imaginou o Modric louco? Porque assim, eu quase não estou jogando aqui, vou embora disso aqui.
Não, ele está ali esperando o espaço dele. E o time hoje tem um problema seríssimo na defesa. Se o Vitor Reis tivesse ido para o Real Madrid, era capaz de jogar hoje como titular, porque o Real Madrid não tem zagueiro, né? Vai jogar Tchouaméni e Asensio. Mas, como o Endrick vai jogar na função, disputando posição com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Vinícius Júnior, ele não vai jogar, ele vai esperar no banco, evidente. Tem que esperar, tem uma fila, né? As coisas têm o seu tempo para acontecer. Agora, Hernan, eu queria entender essa história toda aos olhos da seleção brasileira. Porque é fato que o Endrick, ele perdeu um pouco de espaço na seleção. Ele ficou fora da última convocação e o próprio Dorival Júnior, na coletiva, ele disse que teve uma preferência por quem vem atuando. Então, por mais que ele seja promissor, que ele tenha 1000 Copas para jogar, neste momento, ele não está numa lista de prioridades ali, né? Então, como é que a seleção vê o Endrick hoje e pensando por ele mesmo, né? O quanto estar como talvez um protagonista na Copa de 2026 pesa nessa decisão de carreira neste momento? Ele acha que ele pode recuperar esse espaço dentro do próprio Real para estar bem para a seleção para a Copa do ano que vem. Acho que vem meio nesse caminho a sua apuração, né? No caso do Endrick, o pensamento é esse. Virada de temporada agora no meio do ano, teve já a sua minutagem que é pouca, que ele gostaria de ter tido mais, e aí você vira um pouco a chave, né? Já tem um primeiro momento no Real Madrid, você já entende o que é o universo, você já consegue entender os espaços, você já fica mais íntimo dos seus companheiros, aquela coisa toda. Então você já vai para um estágio diferente numa última temporada antes da Copa do Mundo, né? Então esse é um ponto de não sair do Real Madrid, que é o que não passa na cabeça de ninguém que trabalha com o Endrick, nem do próprio Endrick, que é mais importante da gente falar. E na questão do olhar da seleção brasileira, a seleção brasileira entende que, assim, olha, quem está jogando, quem está desempenhando, e obviamente todos os jogadores são analisados. O técnico Dorival Júnior entende que o 9 que ele gostaria de ter na seleção neste momento era o Pedro do Flamengo, pela característica. Só que teve, lamentavelmente, a lesão do Pedro. Então, o Pedro vai voltar, vai brigar por titularidade, outros jogadores vão ser observados, tem a volta do Neymar. Então, assim, tá tudo no bolo ainda e isso é muito favorável para o Endrick, né? Na véspera, na última temporada antes da Copa do Mundo, antes dessa virada de reta final, pensando em Copa de 2026. Então, assim, tá tudo muito aberto ainda, tá tudo muito na expectativa. E o Endrick está focado nisso, sem dúvida nenhuma. Além, claro, de ser titular e ter mais minutagens no Real Madrid. E aí a seleção brasileira passa a ser uma consequência. Porque, assim, outra coisa que é importante que me falaram ontem, o Endrick não está pensando em ser titular do Real Madrid olhando para a seleção brasileira. É o contrário. O prêmio é ser titular do Real Madrid, que é o maior clube do mundo. E a seleção brasileira passa a ser uma consequência. Então, assim, é muito louco pensar que o Endrick quer ir embora porque ele quer ir para a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo. Não, amigão. Ele quer ser titular do Real Madrid porque o Real Madrid é o maior time do mundo. É o maior clube do mundo e, naturalmente, vai para a seleção se ele estiver bem no Real Madrid. E outra, Hernan, uma coisa que eu ouvi faz uns 6 meses, no começo da crise, no meio da crise da seleção brasileira, que está durando. A frase é assim, já falaram para o Endrick, cara, nesse momento aqui, você está fora, não se preocupa, pode ser até melhor, porque você vai voltar no momento que as coisas estejam boas para você. Você está jogando bem no Real Madrid. Ele vai ter que carregar o peso do momento ruim da seleção. Não é assim, tá tudo ruim, põe o Endrick que ele resolve. Então, calma, nesse momento, talvez seja até melhor. Isso não é soberba em relação à seleção brasileira. É claro que ele quer jogar na seleção brasileira. Ele, sem ser convocado, alguém vira para ele e faz uma análise que acha uma análise correta. Calma, não se preocupa, não é agora. Dá uma preservada. Não é agora, não tem problema. Talvez seja até bom, porque você fica preservado. Boa. André, e tem uma outra questão, né, Luísa? Oi, Alícia.
Então, rapidamente, é só para dizer que ele não está sendo convocado pelo Dorival Júnior. Quem aqui garante, bota R$100 na mesa de que o Dorival vai ser o técnico do Brasil na Copa do Mundo? Tem essa isso certeza também. a gente tem. Essa janela agora da próxima data FIFA em março vai ser muito importante para definir o futuro do Dorival. Então, ele não está nas graças do atual treinador da seleção brasileira, também não quer dizer nada em relação à Copa do Mundo, porque a gente não sabe se vai ser o mesmo. O Brasil vai estar na final, porque o Dorival prometeu, né? Então a gente lembra disso. Ô, André Hernan, eu tenho que me despedir de você. Eu vou te dar essa colher de chá, tá? Mas amanhã eu espero você aqui. Você vai estar aqui ou não? Ou você vai seguir no chinelinho Não, amanhã aí? tem que viajar. Ah, gente, essa Que hora você chega pessoa em só São Paulo? viaja. Ah, você tá aqui?